Voltei. Vamos lá. Caiu aqui a conexão, mas agora acho que voltou, né? Verifiquem aí, por favor, se tá tudo certinho. Estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Ah, é muita live, né, gente? É muita live, vocês têm que acreditar que a gente tá aí com o sistema pesado, né? O sistema tá sobrecarregado, digamos assim, né? Então, 20 horas em ponto. Bem-vindos, Luciana. Obrigada pela presença, Bruno. Então, vamos organizando aqui para a gente começar, pode ser? Vamos falar, bater um papo, quero falar novamente, né? Das 7 saúdes, fiz aqui um roteirinho, porque como todo mundo que me conhece aí sabe que eu falo pouco, né? Sim, ouvindo e vendo, som ok, imagem também, pus uma luz aqui, tá calor, mas tem que iluminar, né? Eu vou ficar de óculos, tiro, ponho, enfim, porque eu preciso ter uma visualização melhor das coisas aqui. Então, 8 horas, 8:01 quase, enquanto o povo vai chegando. Eu quero perguntar, né, quem participou das aulas anteriores, né, das lives anteriores, o que conseguiu, façam uma reflexão aí do que vocês têm conseguido pôr em prática, né, dentro dessa nova consciência que o planeta pede. Então, o planeta, vamos já começando a falar, né, dentro dos 5 templos, o planeta é o principal, né? Então, quando o planeta entra em estresse, e já há muito tempo ele tem entrado em estresse, então essas possibilidades de vírus, bactérias, doenças, enfim. Então, esse problema pode ter várias teorias por aí, mas independente delas, a gente tem que entender que estamos dentro desse planeta. Então, quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente vai ter que aprender a lidar com essa situação, né? E aí, estamos em quarentena, e como está sendo essa experiência aí? O meu desejo, sinceramente, com tudo isso que eu tenho apresentado aqui, que tem a ver com o meu trabalho, com as aulas que eu dou, com os cursos, né, inclusive online que eu tenho, é o desejo de contribuir para que a gente saia dessa história seres humanos melhores, independente do que está acontecendo e do que a gente vai ter que enfrentar. Então, quais são os 5 templos, né, que eu acho que é interessante a gente relembrar aqui? Então, a gente tem o planeta, nós temos o nosso corpo, que dentro do corpo temos as vibrações de mente, do nosso espírito, e aí temos o nosso lar físico, onde a gente está, onde a gente vive, né, onde a gente mora, onde a gente compartilha com a nossa família, com os nossos bichinhos de estimação, com as nossas coisas, enfim. E aí, olha que momento interessante planetário, bem na virada, né, do ano novo solar, né, que dentro da visão da astrologia a gente está vivendo durante esse período até março de 2021, um ano regido pelos auspícios mais poderosos do Sol, do planeta, né, do Sol. Então é como se o Sol está mandando energia mais forte para o planeta Terra e para cada um de nós que estamos aqui. Então muita gente falava, o ano do Sol vai ser um ano para a gente brilhar, uhul, né? Não deixa de ser, né?
mas o Sol é aquele astro que ilumina tudo, né? Que não deixa nenhum cantinho na sombra, e mesmo a sombra, né, pode vir à tona. Então, neste momento pode ser isso que está acontecendo com muita gente, né? Essa necessidade de ficar quieto, essa quarentena que o povo chama de confinamento, né? Então, assim, é muito longe de ser um confinamento, mas enfim, né? A gente ainda tem a possibilidade de repente dar até uma volta aí na rua, né? Então, alguns lugares ainda essa proibição de circulação não é muito severa, como no nosso país, mesmo aqui quem está em São Paulo, diferentemente de outros países pelo planeta afora. Então, o convite, né, que eu faço dentro dessas reflexões, o meu propósito, né, do meu trabalho é sempre de reflexão, como psicanalista, como terapeuta. Então, a gente precisa aprender a deixar essa energia iluminar melhor. Então, em tempos de paz, muitas vezes a gente tem muita informação, pensa que aprendeu as coisas, e aí agora em tempos de crise a vida está pedindo para a gente tirar a prova dos 9, né? E ver como que a gente lida com toda essa questão de lidar com a nossa relação com a gente mesmo, a relação que a gente faz com os outros, a relação que a gente faz com o grupo familiar, a relação que a gente está fazendo com o planeta enquanto sociedade, né? Porque aí a gente tem a saúde social. Então, dentro do que a gente está tendo que viver, né? São dimensões, as 7 saúdes, né? São dimensões. Então, a saúde espiritual, social, familiar, financeira, profissional, intelectual, né? E a física. Então, são tudo dimensões, porque a gente pensa só definição de saúde para um monte de gente, é só, tô bem, não sinto nada. E aí é essa saúde integral, onde todas essas 6 outras áreas, sem ser a física, pede para que a gente aprenda a lidar melhor, né? E isso ajuda muito a gente ter mais equilíbrio, a gente ter mais uma saúde de verdade integral. Então, essa saúde social, ela está sendo posta à prova agora, né? Porque é como se a gente estivesse voltando de novo para o nosso processo de útero materno, né? Então, quando a gente está lá no útero da nossa mãe, a gente não tem muita consciência e depois a gente vai, depois que a gente nasce, tem que viver uma primeira sociedade. Qual que é essa primeira sociedade? A familiar. Então, aqui a gente já tem 2 desafios, né? É a saúde familiar e social, social e familiar. Como que a gente está lidando, como que a gente consegue lidar, né, com essa convivência, o quanto a gente tem de capacidade de tolerância, de parceria, de cumplicidade, né? Então, muitas vezes nessa estrutura familiar, a gente acaba percebendo que muitas estruturas familiares, elas vão assim meio que, né, para inglês ver, né? Aquela que a gente fala, antigamente ela era família Doriana, agora é família redes sociais, né? Tira umas fotos bonitas, faz ali aquela firula, e aí depois a gente, no dia a dia, mesmo na convivência, a pessoa acaba não tendo intimidade, cumplicidade, parceria. Então, com essa questão da gente ter que fazer essa quarentena, né, de ficar mais ali presos, então para muita gente está sendo um desafio bem pesado. E aí a gente precisa entender alguns processos, né, dentro desses 5 templos. Não tem como fugir. Infelizmente a gente vê que não só agora, mas muitas vezes a gente vê situações de alto nível de suicídio, né? Então esse alto nível de suicídio muitas vezes é por conta de uma agonia existencial, né? Ninguém vai
se suicidar ou tentar o suicídio para só chamar atenção, como muita gente diz, né? Então existe uma agonia existencial ali que faz com que a pessoa de repente busque essa saída. Então, como num ano regido pelo Sol, né, na astrologia, e quem, não acredito nisso, tá bom, não acredite nisso, mas a gente está sendo desafiado, né, nessa questão dessa intensidade. O Sol é intenso, a energia do Sol é presente, né, não se tapa o Sol com a peneira. Então a gente está tendo que encarar os nossos processos psíquicos de uma maneira muito profunda. Então aí a gente tem esse desafio. Então, se na primeira sociedade que a gente faz parte, que é a familiar, a gente não aprende determinadas coisas, a gente não aprende a respeitar limites, respeitar o outro, aceitar, ter tolerância, tudo a gente leva na ponta do ferro e do fogo, né? Pérolas de Dona Regina, que é a minha mãe. Então a pessoa leva tudo, nossa, não aceita nada de ninguém, de irmão, de pai, de mãe, da esposa, então vira aquele trololó, né? E aí o que acontece? Depois a gente sai para outra sociedade, que aí enquanto crianças seria a escola, né? Posteriormente o trabalho e depois a sociedade de uma maneira geral. E tudo isso está dentro de qual templo, gente? Do planeta. Então a gente sai num processo muito de compensação das nossas frustrações dentro da nossa vida pessoal. E aí muita gente fala assim, mas eu moro sozinho, tô de boa. Só que tem muitas pessoas que às vezes moram sozinhas, estão fazendo todo um processo de home office, né? Mas está já numa agonia sem fim por conta dessa relação de ter que ficar mais tempo dentro de casa, né? Porque muita gente às vezes se vangloria porque mora sozinho, mas passa em casa só para dormir, né? Tem verdadeira agonia às vezes de estar só. E a gente agora chegou o momento da gente ativar a nossa saúde, principalmente espiritual. Então por isso que eu quero falar primeiro da saúde espiritual, né? Porque na semana passada eu acabei falando muito e a saúde espiritual acabou meio que... Falei um pouco, mas não coloquei tudo que eu gostaria. Então, a saúde espiritual na vida de cada pessoa, independente dela ter alguma religião, tá? Muitas vezes a pessoa ela é até ateu, né? E ela tem uma postura mais espiritual do que algumas pessoas que se dizem religiosas. Então, o que acontece? A gente faz essa relação de que a gente precisa, né, de um templo, a gente precisa de um lugar para a gente se conectar com Deus. E na realidade, a centelha divina ela está dentro de nós, né? Dentro dos estudos de chakras, ela está dentro do nosso chakra do coração, nosso chakra cardíaco. Então, quando, por exemplo, a gente fala, eu te entendo de coração, né? Tem uma relação muito grande com esse entendimento de compaixão e empatia com o outro, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de agora a gente está sendo desafiado nessa crise, por qual saúde, né, a gente começaria a trabalhar primeiramente para tentar resolver isso? Então tá um monte de gente tentando resolver o financeiro, o profissional. Óbvio, não estou sendo hipócrita dizendo que isso não tem relevância, super tem relevância, a gente sabe disso. Mas muitas pessoas estão esquecendo, como sempre fizeram, de cuidar da saúde espiritual, porque agora é hora da gente tirar a prova dos 9 e verificar como é que você pratica a sua espiritualidade de fato, né? Porque independente do segmento religioso, o que a gente observa, então assim, a reflexão que eu quero trazer para vocês, nós normalmente falamos que somos um povo, inclusive uma sociedade de muita fé. A gente é uma sociedade que é muito religiosa, espiritualista, né? E aí a gente vê o quanto, eu falo isso nas minhas aulas e às vezes o pessoal fala, nossa, nunca parei para pensar, né, sobre essa ótica. A gente vive problemas psicoemocionais cada dia mais sem controle,
né? E a ansiedade é uma delas. E aí, por que tanta preocupação e ansiedade se a gente sabe, né, que tudo deveria saber que tudo é impermanente, né? Que a gente não tem o controle de nada e que se agora a gente tem que vivenciar esse período porque estamos aqui no templo Terra. Então, independente das teorias que existam pelo mundo afora, se é criada, se não é fake, se não é, enfim, produzida, enfim, nessa crise, a gente está aqui. E aí, o que a vida está pedindo para gente? Para gente exercitar a espiritualidade de fato, né? Então, assim, a gente pode fazer orações, a gente pode meditar, a gente pode fazer diversos mantras, a gente pode tentar fazer meditações de conexões com o alto. Ok, você fez ali aquele período, é muito importante que você pratique tudo isso, só que depois no dia a dia, aquilo vem como uma onda de novo e a pessoa muitas vezes não consegue se controlar, ter autocontrole, não consegue parar e pôr a espiritualidade de fato em prática, nesse sentido de falar, peraí, tá, então vamos viver isso daí, vamos viver um dia de cada vez, né? Não projetando lá na frente, nem lá para trás, né? Ficar nessa ladainha de que tempos atrás era bom, ou o futuro agora como vai ser. A gente está no agora, então não tem muito que ficar nessa loucura, né? Tentando achar e buscando teorias diversas. Legal, a gente pode ler, mas assim, ler, procurar saber. Na saúde intelectual, por exemplo, eu vou reiterar isso até o último minuto da minha vida. Notícias a gente tem que procurar saber de imprensa oficial. Então não adianta a gente ficar vendo notícias só que a gente gosta, não ficar vendo notícias só por redes sociais, né? Pode ter ali, às vezes, muitas distorções, muitas fake news. Então, vamos ativar a nossa inteligência intelectual para ajudar também, né, esse processo todo da nossa sociedade, de repente, entrar em equilíbrio, né? Porque fala assim, mas eu não faço fake news. Mas você repassa. Você fica batendo numa tecla, às vezes, de um assunto que é mentira ou a notícia é distorcida. E aí isso te causa cada vez mais o quê? Descontrole da sua saúde espiritual. Então, dentro desse templo, que é o planeta, desse templo, que é seu corpo, que tem a mente e o espírito, como é que a gente pode sair melhor de toda essa situação, essa crise que a gente está vivendo e vai viver por mais um tempo? Passando, assim, você se sente, às vezes eu tenho a impressão assim, será que a pessoa se sente melhor, assim, passando essas notícias sem verificar se elas têm fundamento ou distorcidas? E aí o que acontece, gente, quando a pessoa faz isso? Ela se conecta numa malha. Então, numa malha, normalmente, que está ligada ao que eu chamo, que o povo muito ri quando eu digo isso, a energia em 3D, né? De desgraça, derrota e desespero. Então, veja bem, por não ativar a sua saúde espiritual e aplicar a sua espiritualidade de fato, você se conecta intelectualmente com energias de baixa vibração. Aí você já traz para o teu corpo uma descarga de adrenalina terrível, que vai fazer com que todas as suas glândulas, órgãos e vísceras funcionem de forma desalinhada. Vai ter dor de cabeça, vai ter insônia, vai ter palpitação, a ansiedade vai lá para cima, preocupação, enfim. E aí, a pessoa, dentro de toda essa estrutura, ela vai querer ter o quê? Saúde. Não vai conseguir ter. Então, assim, a gente precisa realmente fazer escolhas, e escolhas maduras, escolhas conscientes. Então, quando eu digo que o meu canal, né, Ser Primordial, o trabalho que eu faço no consultório, dos cursos que eu dou, é sempre com a intenção de trazer uma consciência, ampliar essa consciência.
né? Se a gente for ficar pensando quadradinho, então já tem um monte de orientações para isso aí fora, né? E até como uma aquariana que sou, né? Como diz algumas amigas minhas, ela aquariana legítima ou quase. Então eu prezo sim por essa capacidade racional, né? Até dentro dessa questão a gente não tem que se tornar totalmente racional, mas a gente precisa, através da racionalidade, a gente conseguir trazer para gente essa capacidade de equilíbrio. Quando uma pessoa está tendo uma crise de pânico, não adianta você ficar buzinando no ouvido dela. Ai, acalme-se, acalme-se, acalme-se. A melhor maneira de fazer essa pessoa sair dessa crise, se você puder ajudar, é sentar junto dessa pessoa, ou se ela está distante, que agora a gente não pode, né, de repente estar indo até onde a pessoa está para socorrê-la, né? Então você fala, Denise, né, que eu tô vendo que ela tá aqui me vendo, Ellen, né, senta, respira fundo, ó, puxa o ar, solta o ar pela boca, soprando, até você sentir que o ar saiu todo dos seus pulmões. De novo, puxa de novo, né? Então vai repetindo isso no mínimo 21 vezes, digamos, tá? Para a pessoa conseguir voltar para o eixo, porque muitas vezes, por conta da pessoa estar toda descompensada, ela fica, tô olhando a hora, viu, gente? Ela fica, puxa o ar, né? Inspira, expira só um pouquinho, e na hora que ela vai puxar o ar de novo, não entra mais oxigênio, né? Então o que acontece? A pessoa fala, eu não tô conseguindo respirar, enfim. Então, na hora que uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, que sempre começa com uma crise de ansiedade, né? E depois vai, de repente, aumentando e virando uma crise de pânico. Não tem que ficar falando, olha, Jesus te ama, olha, eu tô aqui. Não, vamos fazer esse exercício de respiração. A respiração, por que a meditação, que trabalha muito nesse foco da respiração, está diretamente ligado a esse processo de respiração em nós, né? Porque a gente vai fazendo a meditação e prestando atenção na respiração, e os pensamentos vão lá, passando. Aí tem gente que fala, não consigo parar de pensar. Você não vai conseguir parar de pensar, mesmo durante o sono, né? Você às vezes está com a cabeça ali a mil. Mas o processo de meditação é justamente para a gente esvaziar um pouco essa mente que está a mil. Então, quando a pessoa tem essa crise, você vai trazer para ela, está no sensorial, você tem que trazer isso para o sensorial também. Então, vamos respirar. Então, você pode estar de um outro lado do telefone e vai ajudar essa pessoa dessa maneira. Tá, saiu da crise de pânico, ou de ansiedade, ou de raiva, de ira, sei lá do que, de tristeza. Depois a gente vai sentar e conversar com essa pessoa, né, para tentar ajudá-la a ampliar esse entendimento desse conflito que ela está vivenciando, para que ela possa administrar melhor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, fala assim, eu não sou louca, eu não preciso de terapia. Não, terapia não é para louco, né? Terapia é para loucura de todos nós, no caso, que é para a gente aprender a lidar melhor com os nossos pensamentos, e aí administrar melhor esses pensamentos, administrar nossos sentimentos e as nossas emoções, entendeu? Então, quando a gente pensa nessa questão da saúde intelectual, a gente precisa ampliar o entendimento de uma série de coisas na nossa vida, né? Como eu já falei para vocês até na semana passada, né? Às vezes entender certas coisas, o que não tem remédio, remediado está. Então, diante disso, eu vou sentar e chorar, descabelar, bater nos outros? Não, então eu vou tentar observar, encontrar um caminho para viver esse remediado da melhor maneira possível. Porque é o que eu falo, aí é onde entra a espiritualidade de fato. Então as pessoas falam tanto em espiritualidade, religiosidade, e aí na hora do vamos ver, será que tudo isso que a gente está vivenciando socialmente no planeta é para a gente sair dessa história como um ser humano pior? Porque eu tenho meu receio com relação a isso, né? Então, se a gente não aproveitar de uma maneira,
o máximo possível a fazer essa transição, né, com a vida, para a gente aproveitar esse período aí para também fazer coisas para melhorar-nos enquanto seres humanos, eu não sei depois que a porteira abrir o que pode acontecer. Então é muito delicado quando as pessoas ficam, né, nesse movimento enlouquecido, muitas vezes até só consumindo informação, consumindo televisão, consumindo filme no Netflix, enfim, fazendo um monte de coisa, e a depuração disso tudo aqui dentro. Deixa decantar, né, tudo isso dentro de você, para que a gente possa sair dessa história seres humanos melhores, porque senão eu nem não sei, toma cuidado na rua, gente. Porque é aquela história, né? Você prende um cachorro bravo num cercado, e aí se ele não se acalmar ali, você der uma água, mostrar que é amigo, né? Ai, tá me comparando com um cachorro? Então, as emoções, né? Essa parte emocional, muitas vezes a gente pode sim se comparar com o reino anterior ao nosso, que é do bichinho. Né? Então o que vai acontecer? A gente vai sair desse confinamento, né, bonzinho, legal, opa, né, com essa consciência maior de nossa sociedade, precisamos organizar isso aqui, né, ajudar quem tem menos, enfim. Porque senão vai ser uma, sabe assim, estouro de porteira realmente terrível. Então, que a gente use esse tempo para a gente ser um ser humano melhor e fazer essa conexão. Então, do planeta não dá para sair. Então, o corpo é esse que você tem. E cuidar do corpo, né? Então, assim, tentar fazer um pouco de exercício, não estourar de comer coisa errada. Falei semana passada sobre o açúcar. Será que alguém que assistiu conseguiu mudar um pouquinho esse hábito de comer açúcar? Açúcar branco ou farinha branca que vira açúcar no organismo da gente, né? Tem um alto índice glicêmico, vai se tornar um combustível para nossa ansiedade. Então veja que loucura, muitas vezes as pessoas tomam ansiolítico e continuam tomando um monte de coisa cheia de açúcar, comendo coisa cheia de açúcar, né? E aí, o templo quinto, o lar, como é que tá essa relação tua com os seus, né, com a sua família, né? O quanto desses dias que você ficou em casa, muita gente trabalhando, eu confesso que eu tô trabalhando bastante também, né? Até porque às vezes eu tenho que ficar conversando, dando um apoio com os meus pacientes, com algumas pessoas que às vezes me pedem, né, pelo WhatsApp, orientação. Então a gente às vezes, né, não dá para falar, não vou falar com essa pessoa, né? Então a gente, seja meus pacientes ou meus alunos ou não, então a gente dá um apoio, porque às vezes você vai percebendo que as pessoas estão ficando agoniadas. Então primeiro a gente fica agoniado, depois fica agonizante. Então, enquanto está agoniado, eu preciso dar minha contribuição, que é dando algumas orientações terapêuticas, né, convidando algumas reflexões, que é o trabalho que eu faço na psicanálise também. Então, tem muita gente que está trabalhando em casa dessa maneira também, como terapeuta ou em diversas áreas, né? Mas mesmo que você esteja, né, nesse processo, ou às vezes quem não está fazendo nada, então aproveita esse tempo para de repente, sabe, fazer um pouco de alongamento, sabe, ver alguma coisa de yoga, um monte de gente, a Luciana mesmo que está aqui assistindo, a professora de yoga, né, tem feito um trabalho bem bacana também, né, com aulas online, enfim, todo mundo tem que dar uma contribuição, e eu acho que é bacana estar percebendo isso. Só que às vezes a gente fica muito conectado só aqui, né, e de repente passou lá o tempo de quarentena, o que a gente vai sair para o mundo? Fazendo tudo de novo, o computador tá de um jeito que você não acha um arquivo para otimizar o seu trabalho. Sua gaveta das suas coisas pessoais tá aquela derrota. Né? Então,
Pra que a gente está em casa ali? Né? Nessa loucura, às vezes só limpando determinadas coisas também, naquela loucura, naquela ânsia, né? Então a casa tem que estar limpa, organizada, legal, não precisa ter toque, não precisa ser fixada com limpeza, né? Quem são meus alunos sabe o que eu falo a respeito da limpeza, né? Pessoa muito aficionada por limpeza, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é importante a gente parar e ver como é que você está espiritualmente pondo de verdade a sua espiritualidade em prática nesse processo da tua vida dentro de casa, que é o seu quinto templo, que é o seu lar. Né? Então você pode organizar as coisas, você pode limpar a casa, né? E esse processo, às vezes, né? Eu falei com algumas pessoas essa semana que me falou, nossa, eu tirei tanta coisa para doar já, livros, roupas, né? E esse é um processo, gente, que ajuda a gente a fazer uma limpeza interior também, né? Então, por mais que a pessoa fale, eu me ajeito dentro da minha bagunça, eu me acho, muitas vezes é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, porque aquilo faz com que a gente não consiga otimizar o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso trabalho. E aí o que acontece quando a gente não consegue otimizar o nosso trabalho? A nossa vida, né, o nosso mundo interior, inclusive, a gente vai tendo problema na saúde física, na saúde profissional, na saúde financeira. Então vocês percebem, né, como tá tudo interligado, e às vezes a gente fala, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu acho que a gente precisa aprender, porque tem coisas que a gente nunca ouviu falar, tem gente que, né, tem algumas deixa eu dar uma olhada aqui, que vê o tempo que eu tenho, né? Porque tem algumas pessoas que acabam fazendo disso uma rotina, né? Dessa maneira, e falar, eu tô funcionando assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que assim, é um processo de autossabotagem, porque às vezes tudo é muito atabalhoado ali na vida da pessoa, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da saúde espiritual, o que a gente precisa fazer é colocar a nossa espiritualidade de fato à prova agora. E aí é através dessa relação que você vai ter com você mesmo, dessa relação que você vai ter com as pessoas que vivem aí junto com você. Eu moro sozinha e estou desesperada, então precisa melhorar essa relação que você tem com você mesmo, né? Então, lembre do conceito budista que eu gosto muito, né? O conceito da impermanência da vida. Então, esse mal não vai durar a vida inteira. É muito provável que a gente acabe vivenciando uma situação de uma sociedade diferente. E se for esse o caso, o planeta inteiro está vivenciando isso, uns países mais, outros menos, com mais dificuldade, outros com menos, mas é aqui que nós estamos. Então não adianta a gente ficar fazendo a turma do contra, a turma da acidez, a turma do ódio, enfim, a turma do inconformismo. Quem é que gostaria de passar por isso? Ninguém. Né? Falar, mas eu quero um país melhor, um planeta melhor. Todo mundo quer. Só que, de repente, neste momento, a gente está sendo desafiado a vivenciar essa briga com o invisível, né? Que é um vírus, para que a gente ative a confiança no invisível, que é o Deus que todo mundo diz que confia muito, ou enfim, seja lá de qual religião for. Então acredita muito, confia muito, de verdade, ou só da boca para fora? Porque se for de verdade, a gente pode sim, né, falar, eu estou super equilibrada dentro disso. Não vá para extremos, né? Todo extremo, né? Então você pega uma folha aqui, ó, um extremo com outro extremo, né? Se você fizer assim, os dois se juntam, ficam exatamente igual. Então cuidado com extremismos.
Então, todo extremo é desequilibrado. Então, você pode, às vezes, falar, ai, nossa, tô cansado de ficar dentro de casa. Então, né, às vezes vê aí, tem gente que às vezes consegue dar uma voltinha ali pela rua, por enquanto, não sabemos como se isso vai mudar ou não, enfim. Então, assim, não é para maquiar um equilíbrio, mas é pra gente tentar ficar o máximo possível dentro do caminho do meio, tá? Nem um extremo para cá, negando tudo, nem um extremo para cá, vendo que a desgraça, a derrota e o desespero se instaurou por aí. Pode ter se instaurado por aí, mas não precisa ter se instaurado aqui. Daqui para dentro quem manda sou eu. Só que você tem que saber fazer o filtro mental, fazer o filtro emocional, fazer o filtro até físico mesmo. Tipo, eu não vou ficar comendo coisa que vai me deixar mais ansiosa. Né? Então meio, até é pouco inteligente a gente fazer isso, né? Então eu vou tentar me alimentar bem, eu vou tentar tomar água, enfim, né? Tomar chá, enfim, dormir bem, enfim, gente, enfim. É tentar perceber essa conexão. Então eu quis começar falando a respeito dessa saúde espiritual, porque é ela que deveria estar sendo mais trabalhada ao longo de toda a nossa vida. E normalmente a gente acaba deixando muito isso para lá, né? E aí, em tempos de paz, quando tudo tá bem, é o que eu costumo dizer. Tem gente que fala que tem muita fé em Deus na hora que tá tudo bem. Na hora que a casa cai, a pessoa não mostra a mínima, um tantinho assim, ó, de fé em Deus. Então fica complicado, né? Porque tudo que é da boca para fora, tudo que é fake, falso, né? É mentiroso, máscara, só para inglês ver, não reverbera com verdade dentro da gente. Então é por isso que muitas vezes você vê essa sociedade que se dizia, vou falando sociedade brasileira, né, que a gente faz parte aqui, é muito feliz, muito de bem com a vida, e já é um dos primeiros, acho que segundo ou terceiro lugar no mundo que usa remédio tarja preta para dormir, para acordar, para passar o dia. Então olha o que aonde a mentira nos levou. Entenderam? Então, entender alguns processos e falar, tá, mas eu não, como é que eu faço isso agora? Né? Eu sou ateu. Para todo mundo tem um caminho. Para você que é católico, evangélico, budista, do candomblé, da umbanda, espírita, né? Tem sempre um caminho para você começar a pôr a sua espiritualidade de fato em prática, para que você possa fazer essa conexão das 7 saúdes social, de ver como que é a sociedade que a gente está vivenciando agora. Então, de alguma maneira, como que eu posso contribuir positivamente para isso? Bati aqui. Espalhando fake news, acidificando as pessoas, aterrorizando, enfim. Qual a tua contribuição? Como diz, tem um livro do Mário Sérgio Cortella, né? Qual é a tua obra? Então, qual é a tua obra agora? Né? Qual é a tua obra de vida? Qual é a tua obra neste momento, dentro do que a gente pode fazer para reverter e passar por esse momento planetário de uma maneira mais virtuosa, digamos assim, né? Então aí depois a gente tem como lidar com a saúde profissional, com a saúde financeira, que vai ser um desafio essas duas. Se você não tiver com o seu espiritual bem encaixado, você vai sambar. Então a gente precisa sim tentar se fortalecer até para se ressignificar profissional e financeiramente depois. De repente aprender a viver com menos, né? Enfim. Familiarmente, então, há de ter aí uma outra relação que a gente faz conosco
Mesmo que a nossa família seja os nossos bichinhos de estimação, para quem vive, ou você sozinho, mas né, a gente vive com nossos bichinhos de estimação, então eu sempre tive bichinho de estimação e eu vivo com eles. Então, quando há aquele período de, né, desconexão, que eles morrem, a gente tem que saber lidar com isso também, né? Então a gente às vezes fica nesses apegos, nessa relação afetiva muito presa, né? E aí a gente acaba sucumbindo. Então é assim, seja você morando sozinho, com a família de onde você veio ou a que você formou. Então é importante a gente saber se ressignificar. E tudo isso está no embasamento do nosso espírito, né? Então não é um corpo que pode ser, tem um espírito. Pode ser que o ateu pense assim, mas normalmente eu tenho diálogos bem produtivos com pessoas que são ateus, porque a gente tem um entendimento dentro da racionalidade que chega num ponto comum, que de repente eu dou um nome de espiritualidade e ele dá outro nome, mas tudo certo. E é por aí mesmo que a gente vai crescer juntos, crescer na tolerância, crescer nessa relação, né, de crescimento, de trocas de ideia com argumentação, com respeito, né? Então é importante a gente ver isso. Aí temos a saúde física, que é a carruagem, né, que esse espírito está carregando, para ver como que a gente vai, né, se desenvolver aí ao longo desse processo todo, desses tempos de crise. Então, essa relação dos 5 templos com as 7 saúdes, elas estão o tempo inteiro fazendo um movimento de envolvimento. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra. E quanto mais a gente tiver consciência de como lidar com essas dimensões na nossa vida e com essas dimensões fora, melhor a gente vai passar por esse período. E depois, quando voltar a tempos de paz, a gente vai olhar para trás e vai falar: poxa, que legal, olha como eu consegui. Você fica feliz com você, com as suas vitórias também, né? Então, eu acho que hoje, como já são 20 para as 9, eu vou conseguir abrir para perguntas. Eu estou aqui com o meu notebook aberto. E aí, antes vocês, se quiserem fazer alguma pergunta do que eu falei aqui, não tenha ficado muito claro, então vão formatando as perguntas aí, mas eu tenho uns recadinhos aqui para passar para vocês. O primeiro tem relação com um grupo no WhatsApp que eu criei e que eu vou disponibilizar o link nas minhas redes sociais, tá? Então no Ser Primordial, no Raquel Santos e a página do Ser Primordial no Facebook, tá? Que me deram a ideia essa semana, né? Porque até fazendo esses atendimentos mais online, que eu já fazia, né? Na parte da psicanálise, enfim. E muitos pacientes migraram para esses atendimentos, mas atendo outras pessoas também. Então tem algumas informações comuns que eu falei para a pessoa e vou replicando para outras. Isso aqui também dá para a pessoa que me chamou me falando isso daqui. Então eu criei um grupo onde eu vou disponibilizar orientações, reflexões, sacações, entendeu? Então vou colocar bastante conteúdo ali em forma de pequenos áudios, né? Eu tenho às vezes uns materiais também de textos que eu posso disponibilizar ali. Então vai ser um grupo bem especial que eu vou disponibilizar o link assim que acabar aqui a nossa live, né? E vai ser um prazer quem quiser entrar no grupo, porque vai ter bastante informação embasada, né, sobre toda essa parte de dicas psicanalíticas, né, como que eu faço determinadas mudanças, como que eu entendo determinadas coisas, muitas orientações a respeito de florais, que é um trabalho que eu gosto muito de fazer. E para quem perguntou se eu tenho curso online de floral, tenho 2 cursos online de floral.
Então tem o curso mais com embasamento para terapeuta, junto a uma universidade, que é a escola que eu ministro aula lá, faço parte da equipe, uma escola do coração também. E tem um curso de florais online, que eu vou falar melhor dele semana que vem para vocês. Que é para quem... eu quero aprender, mas não quero ser terapeuta, eu quero ver saber como é que eu uso, enfim. Vou falar depois, semana que vem eu vou falar melhor desse curso para vocês. E tenho algumas vagas ainda para esse mês de abril para o perfil astrológico. Já tem uma listinha aí, quem tiver interesse pode também entrar em contato e solicitar. Tem o e-mail serprimordial8@gmail.com, que algumas pessoas mandaram por ali também. Mas o link desse grupo vai estar nas minhas redes sociais, e aí vai ser um prazer poder passar essas informações que eu acho que é bem pertinente para qualquer momento de tempos de paz ou de crise, guerra. Você que vai definir se vai ser aqui dentro, para fora ou só dentro. Você pode implodir, explodir, ou enfim, ou fazer só um tempo de crise, né? Que aí entra aquele clichêzinho, em tempos de crise, a gente muda as letrinhas lá e põe CRI, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui, que parece que tem pessoas querendo saber. Nice Lima querendo saber o dia que você está online. Então, normalmente eu tenho marcado essas lives às quintas-feiras, às 20 horas, que é a princípio um horário, porque eu tenho os pacientes que eu estou atendendo online, eu tenho aulas que eu continuo a ministrar também aqui de casa, então eu normalmente às quintas-feiras, às 20 horas. Então, não sei se era isso que você estava querendo saber. Mais alguma perguntinha aqui? Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, que aqui eu não tô conseguindo. E a Sabrina agradecendo, a Ana agradecendo também. Ana, Sabrina, saudade de vocês. A Denise. A Denise tinha uma pergunta semana passada que eu acho que eu acabei não respondendo. Se você quiser fazer essa pergunta de novo, são 15 para as 9, nós temos ainda um tempo para tirar algumas dúvidas com relação a isso. Então, gente, de verdade, enquanto ninguém está fazendo nenhuma pergunta aqui, vamos pensar a respeito dessa possibilidade da gente, sabe, fazer desse limão uma limonada, uma caipirinha ou caipirosca, né? Porque eu acho que é importante a gente tentar entender que não concordo, não quero, que chato, tudo isso que está acontecendo, mas é aqui que nós estamos. Então não tem como a gente querer sair fora, né? É o templo planeta que está colapsando por uma série de questões que o vírus, seja ele, enfim, qual teoria for, mas está aí. Então a gente vai ter que ver como que a gente vai lidar com isso. E depois que tudo isso passar, a gente precisa sair melhor disso, né? Sempre lembrar, independente da crença que você tenha, quando a gente sai de uma situação de crise, eu acredito muito que não tem um outro caminho sem ser um desafio que existiu para a gente se tornar um ser humano melhor. Não tem, fala assim, né, isso está tudo acontecendo para a gente ser pior. Eu acredito muito, né, numa evolução cósmica que seja para a gente ser um ser humano melhor. Óbvio que aí vai dentro de o que cada um carrega dentro do espírito.
Então, por isso que esse alerta meu, não fiquem se alimentando de coisas ruins. Então, não é para viver uma vida alienada, porque tem gente que fala, não sei de nada, não gosto de ler, não sei de notícia, não vejo nada. E aí também não tem opinião de nada, né? Vai tirar opinião da onde? Né? Então, assim, não precisa ficar consumindo, né, informação o tempo inteiro, mas às vezes consumir uma boa informação de uma imprensa oficial, eu acho que é interessante, vai ajudar, ou ler um livro, enfim, saber, né, o que realmente está se passando na vida, pelo mundo afora, com as pessoas, para que você tenha a capacidade de ter, né, uma opinião a respeito de alguma coisa, porque se tem gente perguntando aqui coisas, espera aí, gente. Se você não consegue fazer essa relação de observação e de análise de um fato, depois como é que você quer ter uma opinião sobre ela? E aí, por isso que eu falo, às vezes a gente não sabe direito, a gente vai dando, né, energia para coisas que não são bacanas. Então, a nossa energia fica entrelaçada ali. Então, bioenergeticamente, o nosso campo áurico, né, o nosso campo de energia, ele fica cheio dessas informações. E aí a gente não funciona direito os nossos órgãos, vísceras, os nossos chakras, na parte bioenergética, os nossos meridianos, entendeu? Então, assim, essa relação desse vírus que está assolando, né, o planeta, né, como templo, as pessoas que somos cada um de nós nesse planeta, ele tem uma relação muito com essa parte respiratória, como eu já falei, né, nas lives anteriores. Então, o que que acontece aí? É a nossa relação com o meio, né? É o quanto eu entendo e aceito e tolero do outro, eu inspiro junto com o oxigênio. E na expiração, eu expiro gás carbônico, é o quanto eu me coloco como eu, ser humano, íntegro ou não, né? Então, eu acho que se a gente vai fazer uma análise um pouco mais espiritual de tudo isso que está acontecendo, é interessante que agora todo mundo tem que ser desafiado. Então, eu acho que é um momento para a gente crescer e se tornar um ser humano melhor. Espera aí que tem perguntas. A Sabrina perguntando se a live vai ficar salva. Vai. Então, a semana passada eu não consegui salvar, né? Quer dizer, errei aqui. Eu tenho a minha assessora, que é a Fernanda, que já me explicou direitinho, então eu vou salvar, vai ficar na live e depois vai para o canal do YouTube Ser Primordial, tá certo? O grupo que eu montei no WhatsApp vai também ter esse mesmo nome, tá? Ser Primordial, porque a proposta desse trabalho do meu site, né, de todo o trabalho que eu tenho feito, né, com essas produções aí de vídeos, que eu tenho uma galerinha do coração que está me ajudando, né, tem esse propósito de fazer a gente entrar nessa conexão do que é primordial. Então vai ficar assim lá também. Importância da rotina. A Sabrina está perguntando da importância da rotina. Sim, é importante eu falei mais na semana passada, né? A gente criar hábitos novos para confrontar hábitos ruins ou vícios. Então, só praticando hábitos novos, a gente vai conseguir trazer um novo comportamento para a gente. E isso a gente tem que pôr em prática a nossa rotina. E para pôr em prática essa rotina, a gente tem que acionar a nossa disciplina. Então, disciplina é uma palavra que muita gente se arrepia quando ouve falar, mas é super importante, inclusive nesses períodos que a gente está em casa, tá? Também querendo alguma dica para praticar, pois está difícil manter uma rotina mais focada. Coloca no papel, Sabrina, primeiro, né? Coloca num papel, tira do mental, escreve uma agenda, escreve 8 da manhã, meditar, às 9, café, 10, prática de yoga, às 11 começa a trabalhar, enfim. Então traz, ancora para o físico. Tudo que fica aqui muito no mental pode ir embora igual o vento. Então caderninho,
caderninho, por mais que a gente viva, né, na questão virtual também do celular, a gente não pode perder o hábito de escrever. E na hora que você escreve um projeto, escreve a sua rotina, fica mais fácil você praticá-la. Ou numa lousa, um quadro branco na sua casa, enfim. Então, todas essas diquinhas eu quero passar para vocês nesse grupo também, tá? Tem algumas coisas bem interessantes. Amanda, querida, e aquelas pessoas que fingem que nada está acontecendo? Qual a melhor maneira de conversar e tentar ajudar essas pessoas fechadas em seu mundinho? Olha, Mandita, vou falar para vocês. Tem algumas situações, ainda dá tempo de falar, que a pessoa, não é que assim a pessoa não está preparada, ela não quer. Então, tem algumas situações que quando a pessoa não quer, ela vai resistir até ela ficar encurralada, né? Então, quando ela chega ali naquele canto que ela não consegue esquivar nem para um lado nem para o outro, normalmente ela pode acordar ali. Às vezes acorda com uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, que é o que a nossa sociedade tem mostrado, né? Então, quando a gente fala, a gente mostra, a gente convida a uma reflexão, né? Às vezes até pode oferecer um floral para a pessoa, né? Meio que dar uma despertada. Tem um floral chamado Agrimony, que pode ajudar muito a pessoa a sair dessa máscara, entendeu? Você pode, de repente, até dar junto com o Rescue, porque se der uma rebordosa assim muito grande, o Rescue ajuda a segurar. Porque às vezes você vê muito isso, as pessoas mentem muito para si mesmo, né? E aí, como dizia nosso querido Renato Russo, que se tivesse aqui estaria fazendo altas letras, né? Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, tem gente que insiste nisso e aí aquela história, né? Paga-se o preço. Então, a gente vai ter que, às vezes, entender que pode ser até gente que a gente ama bastante, né? Elas insistem em ficar no ensaio sobre a cegueira, né? Que é um livro bem bacana para a gente ler, e tem até o filme também. Então a gente não pode fazer muita coisa. A gente vai, de repente, enviar um reiki, uma mentalização, vibrações, para que essa pessoa possa acordar, né? Sair desse sono, dessa letargia que boa parte da sociedade vive assim, e agora está tendo que acordar e encarar ali esse útero materno, que agora é a casa da gente, que é a relação com os nossos, a primeira sociedade da nossa primeira infância, né? Então, agora é o momento. Mas fica a cargo, às vezes, das pessoas não quererem fazer esse processo, tá certo? Então, gente, como tá faltando 4 minutinhos, eu vou me despedindo de vocês. Vou ficar muito feliz para quem quiser entrar nesse grupo. Se alguém tiver mais pergunta, pode mandar no direct que eu respondo para vocês, tá certo? Porque eu acho que agora é momento da gente se interiorizar e tentar pensar um pouquinho como é que eu estou lidando com meus 5 templos, minhas 7 saúdes, e como eu vou fazer isso, entrar aqui para um eixo de equilíbrio, para eu passar por tudo isso da melhor maneira possível. E isso é possível. Então, os nossos encontros aqui é com essa intenção de fazer a gente acordar para isso. Afinal de contas, estamos na fase racional, né? Então, fase mineral, fase vegetal, animal e racional. Então, é da nossa responsabilidade fazer essa cacholeta aqui, ó, funcionar melhor. Então, nesse grupo, eu quero passar mais algumas informações, mas na próxima semana, dia 8, às 20 horas, tem aqui mais uma live que eu quero continuar falando, dando mais algumas orientações, né? Inclusive com relação a essa prática mesmo do floral, né? Que pode ser uma ferramenta muito legal para a gente conseguir entrar num eixo de equilíbrio e sair dessa história seres humanos melhores, tá certo? Então, eu agradeço do fundo do meu coração a participação de vocês.
as perguntas também. Então, quem tiver mais pergunta, manda no direct ou a gente vai conversando aí. Ou reserva também para a semana que vem algumas perguntinhas, né? Sobre a terapia floral, como que, alguma dúvida que vocês tenham, porque aí eu quero falar um pouco mais e apresentar esse mundo dessa possibilidade que ajuda, dessa terapia, né, possível, que ajuda muito a gente também entrar para esse eixo de equilíbrio, tá certo?